Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia e inovação. Estamos recebendo o fundador do Parque Tecnológico Tecnopuc, Jorge Aldi. Seja bem-vindo ao Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco. Obrigado. Também participa dessa entrevista o André Machado. Obrigado pela presença, André. Prazer estar aqui do teu lado. Prazer imenso. Já comandou o programa também nas minhas férias, nosso colega das Rádios Bandeirantes e Band News e também aqui da Band TV Canal 10. Tu é cofundador do Tecnopuc. Como é que foi essa construção nesse processo todo que se confunde também com a construção da questão da inovação no estado do Rio Grande do Sul, né? O ambiente de inovação. Sem dúvida. Primeiro, Osíris, André, uma satisfação estar aqui com vocês. O Tecnopuc é fruto de um movimento que tem suas origens ali na década de 90, meados dos anos 90. Do meio para o fim, né? Metade de 95, 94, quando o então prefeito, Tarso Genro, desenvolve um projeto chamado Porto Alegre Tecnópole, que reúne uma série de atores. Isso era muito avançado para a época, década de 90, sim, falar de tríplice hélice, imagina, universidade, empresa, governo. E se reuniu naquele momento um grupo de 9 entidades, vamos dizer assim, que envolvia a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, PUC, URGS e Unicinos, Fiergs, Federasul, CUT e SEBRAE. Essas 9 instituições criaram essa estrutura chamada Porto Alegre Tecnópole, muito inspirada nos modelos das tecnopólis francesas naquela época, que estavam surgindo, de cidades, né, de transformação das cidades. Metade da década de 90, quão avançado para a época era Porto Alegre? E era mesmo. E essa é a razão pela qual nós terminamos ao longo desse processo, fruto dessa ação naquele momento, dessa articulação que ocorreu na sociedade naquele momento, emerge o Tecnopuc, na PUC, outras ações importantes, como depois o CEITEC, Tecnocinos, né? O CEITEC vem nesse contexto para Porto Alegre, né? As incubadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e toda uma série de movimentos desenvolvidos na cidade naquele momento. No caso do Tecnopuc em especial, o nosso reitor à época, o irmão Norberto Rauch, participou dessas missões da constituição desse grupo no âmbito do Porto Alegre Tecnópole, fez visitas à França para conhecer o modelo das tecnopólis francesas naquela época. Nós tínhamos também o professor Paulo Franco, que era pró-reitor de extensão da universidade, também esteve visitando as cidades francesas nessas delegações, e é nesse momento que se cria esse caldo, vamos dizer assim, de cultura aqui na região metropolitana de Porto Alegre, porque aí é até São Leopoldo, né? E que aí o irmão Norberto conduz um processo na nossa universidade como reitor muito forte, com muita convicção de abrir uma dimensão que ele viu no exterior. Ele é uma pessoa muito empreendedora, né? Com uma garra assim fantástica, de criar então um espaço de interação da universidade com as empresas em articulação com o governo no campus da universidade. Né? Mais com interface. Agora, isso que me chama a atenção, no início se tinha assim, muito forte a presença da HP, da Dell, que teve lá dentro e tal. E hoje há uma pulverização de empresas, muitas que nasceram ali dentro. Queria falar dessa transição, né, de como esse exemplo dessas grandes empresas serviu para que depois o Tecnopuc se transformasse numa grande geradora de negócios. Aquele momento foi muito especial. Nós tivemos também um componente que eu diria assim de sorte, de felicidade, que justo naquele momento, isso nós estamos falando de 2000, 2001, alguns fatores estavam acontecendo ali naquele momento aqui em Porto Alegre. A Dell tinha acabado de vir, vocês recordam? A fábrica da Dell em Eldorado. Isso. A Dell queria instalar uma operação de desenvolvimento de software na América Latina. E foi para estava dentro da procurando PUC, né? um lugar, aí foi para o Tecnopuc, que não existia. A HP também estava relocalizando seu centro de pesquisa e desenvolvimento da América Latina, do Brasil, que estava em São Paulo, e estava procurando um lugar no Brasil. Então tinha uma série de fatores ali ocorrendo naquele momento. A PUC foi uma das instituições, e essas empresas, naquela época, buscavam um espaço como eles fazem nos Estados Unidos, nos países mais avançados do mundo, sempre junto com as universidades. Isso era uma coisa que no Brasil praticamente não existia. E, bom, tivemos a felicidade de ser a universidade escolhida por essas 2 empresas. E é por essa razão que as 3 primeiras organizações que se instalam no Tecnopuc foi a Dell em 2002, a HP em 2013 e a Microsoft em 2003. Foram as 3 primeiras organizações. Grandes organizações. Grandes organizações multinacionais que passam a ter um efeito depois também de, como se fosse grandes empreendimentos âncora desse empreendimento do Tecnopuc. Teve um efeito indutivo muito forte. Claro, que né? atrai muito parceiros, né? Como se fossem sistemistas de uma grande indústria automobilística. Hoje são quantas empresas dentro do Hoje nós temos mais de 150 empresas, entre grandes empresas como o HP, Apple,
Microsoft, grandes empresas nacionais como Accenture, Stefanini, DB Server, grandes empresas do centro do país, por exemplo, de atuação muito voltada para a área de comunicação, como a Globo.com, a Universo Online, a UOL Edtech, que está instalada, acabou de se instalar lá agora. Então, muitas startups, entre 30, 32 startups. Então, o ecossistema foi se diversificando, ele foi se consolidando. Eu queria entender, Aldi, acho que isso é importante a gente explicar para o ouvinte, assim, qual a vantagem tem, vamos pegar o Universo Online, né? Que vantagem ele tem em se instalar nesse ambiente, porque não se trata só do prédio onde está instalado, tem um ambiente, um ecossistema que está lá. Por que é melhor ele estar lá, por exemplo, do que num prédio na Avenida Carlos Gomes? Eu te diria que são dois efeitos. Desde que esse movimento no mundo inteiro inicia, André, lá na década de 50, nos Estados Unidos, a Universidade de Stanford criou o primeiro parque tecnológico no mundo, que hoje todo mundo chama de Vale do Silício. O Vale do Silício, na realidade, é o transbordamento de uma experiência desenvolvida pela Universidade de Stanford como essa, em 1951, 53, que depois se transforma em toda a região do Vale, né, ali em São Francisco, na Califórnia, que é o chamado Vale do Silício hoje. A partir daquela experiência embrionária que surge lá na Escola de Engenharia de Stanford, as empresas de tecnologia e as empresas nascentes de dentro da universidade, das universidades, como foi o caso da HP lá em Stanford, como foi o caso da Google, como foi o caso do Facebook, e assim por diante, diversos exemplos, as grandes empresas do mundo hoje, Apple e assim por diante, elas começam a se localizar nesses ecossistemas atraídos certamente não pelos prédios, certamente não por outros fatores, que não o mais importante deles, aonde estão os talentos, né? Aonde está o conhecimento, os cérebros, né? Aonde estão os talentos, onde estão os cérebros. Né? Então, qual é o principal fator de atração número 1 para mim? É a fonte de talentos. Fonte de talento na sociedade do conhecimento que a gente vive, já desde da revolução tecnocientífica da segunda metade dos anos do século XX, são as universidades, são as grandes universidades do mundo. Em torno delas surgem esses grandes ecossistemas que o Vale do Silício é um exemplo, mas Israel está cheio desses exemplos, a Finlândia, a Suécia. E a gente está conseguindo reter esses cérebros aqui, porque o Brasil tem problema com isso, né? Eu diria que esse é um dos grandes desafios que nós temos. Os nossos cérebros vão para a Rússia, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa. Os movimentos, mas Osíris, me permite concluir o segundo fator. O primeiro é estar próximo do local onde se forma, onde se gera conhecimento, as universidades, os talentos. Que é o ambiente universitário. Que é o ambiente universitário. E o segundo é o efeito cluster. É o efeito na área de tecnologia, ao contrário de outras experiências do século XIX, século XX, na área de alta tecnologia, de inovação, grande atrai grande. Os bons atraem os bons, eles querem estar juntos, eles se aproximam, porque eles interagem, eles colaboram. Um tem solução para o outro. É um jogo de colaboração. Então, tu tem, por um lado, a fonte dos talentos, as universidades, e essas aglomerações em torno das universidades, e, por outro lado, tu tem a questão específica desses clusters de aproximação. Então, por que a Universo Online está lá? Talvez porque a Globo.com esteja lá, talvez porque a Box Brasil esteja lá. Por que a HP, por que a Dell foi para lá, por que a HP está lá, por que a ThoughtWorks está lá, por que a DB Server, porque, mas se o Osíris está lá e o Osíris é um cara bom, eu quero estar junto, porque ele deixa de ser concorrente e passa a ser um colaborador. Você falava do transbordamento de Stanford, né, na questão do Vale do Silício, de alguma maneira o ambiente, o campus da PUC ficou pequeno para o Tecnopuc, né, que precisou também se expandir ali para Viamão, naquela área do seminário maior. Como é que está essa experiência? Vamos ampliar isso depois do intervalo. Daqui a pouquinho vou conversar, a gente está conversando com o Jorge Aldi, fundador da Tecnopuc, sobre essa floresta de inovação, todo o conceito de floresta de inovação. Vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo, voltamos em instantes. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje conversando com o fundador do Tecnopuc, Jorge Aldi. Antes de conversar um pouquinho mais, o André tinha engatilhado uma pergunta, a gente vai conhecer um pouco mais do Tecnopuc. Bom, ficamos curiosos, viemos então conhecer um pouco mais do Tecnopuc, já passeamos por algumas estruturas e vamos conversar agora com o diretor aqui do Tecnopuc, o Rafael Pladnick. Bom, Rafael, o que a gente percebeu por aqui, conectados, né? Não existe mais hoje em dia essa palavra estar desconectada da sociedade, né? Do mundo do trabalho, né? É isso. Né? Não existe mesmo. Acho que uma das características que a gente tem no mundo atual é constantemente aprender, desaprender, reaprender
e está conectado com tudo que anda acontecendo. A gente, ali, nós fomos no coworking ali, vi algumas startups. Como é que se faz, eu fiquei curiosa para saber, entender como se faz as conexões entre as empresas, entre essas empresas que estão nascendo. Legal. Bom, o Tecnopuc hoje ele é um ambiente que tem 150 operações, né, das mais variados tipos de startups, pequenas empresas, médias, multinacionais estrangeiras, multinacionais brasileiras. E, na verdade, quando a gente fala em conexão, não é somente entre essas startups, mas a gente tem aqui programas internos de indução de colaboração. Então, eu digo assim, quando uma empresa entra, ela não sabe o que as outras 149 fazem. Então, a gente precisa induzir essas empresas a conhecerem o que tem no ambiente. Então, a gente tem programas, um programa que nós temos se chama Aceleração de Sinergias, que é justamente a gente fazer com que a empresa descubra outras empresas, outras operações que estejam aqui, mais rápido do que ela descobriria se ela basicamente levasse o tempo normal que uma empresa que entra leva. Então, o que a gente tem são programas onde a gente pode conversar com empresas, entender quais são as demandas que elas têm, conectar com outras que nós conhecemos, mas que não conhecem essas empresas que estão entrando, ou as que estão entrando não conhecem tudo que essas empresas que já estão aqui fazem, para que, com o tempo, o que eu chamo de indução de colaboração passe a ser uma colaboração espontânea. Ou seja, que não dependa de uma ação nossa, que o ecossistema se movimente de forma natural, espontânea e se adapte a ele mesmo. Então, é um processo contínuo e de médio prazo. Vocês falam aqui de ecossistema, a gente brincou até conversando com a Camila, falando sobre floresta também, né? A ideia é essa mesmo. A ideia é essa, ou seja, existe até um livro em inglês chamado Rainforest, que é a floresta tropical, que foi escrito por um investidor do Vale do Silício e que ele traz exatamente esse conceito. Um ecossistema de inovação é um ambiente onde eu tenho um conjunto de elementos que são diferentes, então diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de atores, tem uma universidade do lado, tem a sociedade, tem governo, além das empresas, e faz com que esses elementos que são individualmente diferentes, na composição, na interação, faz com que surjam oportunidades que a gente não tem como prever, justamente na conexão desses pequenos, né, desses atores que são diferentes. E aí sim vem a analogia com a floresta tropical, que é um ambiente onde eu tenho uma série de elementos que são diferentes individualmente, mas que formam aquela, né, visão da floresta mesmo quando a gente olha. Bom, aqui não tem um parque industrial, né? Aqui é um espaço dedicado para se pensar, para se desenvolver, para se ter ideias diferentes, né? O que se tem aqui de empresas? A gente tem empresas que trabalham desde tecnologias para reconhecimento facial, até empresas que trabalham com fármacos, empresas na área de saúde, equipamentos médicos, empresas na área de tecnologia, de serviços tecnológicos. A gente trabalha aqui com 4 áreas principais: a área de indústria criativa, que é a área de jogos, a área de cinema, a área audiovisual, de saúde, a área de ciências biológicas e da vida, né? Então tudo que envolve a área de saúde, energia e meio ambiente e tecnologia, né? Tecnologia e comunicação. Então, nessas 4 áreas de atuação, nós temos empresas, nós temos projetos em conjunto com a universidade e tem produtos específicos ou tem serviços que essas empresas elas oferecem para a sociedade. Atualmente, o parque abriga mais de 150 organizações e gera em torno de 6.500 postos de trabalho. Vamos conhecer um dos negócios, uma startup que nasceu em 2015, especializada em sistema de automoção para residências e empresas. Basta um toque para ligar ou desligar a luz e assim botar para funcionar qualquer aparelho eletrônico. Tudo por meio de um aplicativo instalado no celular. A gente desenvolveu uma central de automação, né, que ela vai instalada no cômodo que a gente quer automação. Então a gente utiliza a fiação elétrica que já estava naquele ambiente, a gente tira o interruptor convencional e ela vai conectar tudo que tiver naquele ambiente. Tudo que tem controle remoto, ar-condicionado, televisor, home theater, cortinas e também a iluminação, que era o que estava no local que ele foi instalado. Tem até controle de consumo dos aparelhos. Toda a parte de consumo de energia, tudo que estiver conectado nele, ou no plug da tomada ou da iluminação, eu consigo ver o consumo da energia e também consigo, pelo aplicativo, também vejo a tensão aqui para não queimar nenhum equipamento eletrônico,
e com o aplicativo eu consigo dar nome para as minhas lâmpadas, para as minhas cenas, tudo isso de maneira simples e direta, como se estivesse brincando com a minha casa. A ideia da Casa Inteligente vem atraindo clientes de todo o Brasil. Já são mais de 1.000 sistemas instalados e 20 revendas em cidades diferentes. E os guris querem crescer ainda mais. Pessoas querem as casas conectadas e elas querem que isso seja de maneira rápida, como se fosse comprar uma televisão, como se fosse comprar um eletrodoméstico convencional. Então é isso que a gente procura hoje, novos parceiros para que a gente consiga ampliar nosso poder nossa capilaridade e levar essa solução a mais cidades do Brasil. A gente está desde 2015 aqui no Tecnopuc, né? A gente entrou na REA em 2015 e a gente não imagina estar em outro lugar, em outro ambiente. Né? Proporciona realmente que a gente consiga concentrar esforços em ter produtos melhores, em ter uma empresa mais coerente e que a gente consiga colaborar com outras empresas, principalmente aqui na REA. Estamos retornando com o nosso Rio Grande que dá certo. Você conferiu aí o que é a floresta de inovação. O André tinha encaminhado um questionamento, eu peço que repita por gentileza. Então, eu falava justamente dessa floresta aí que avançou para Viamão, né? Desse transbordamento, o campus da PUC acabou ficando pequeno. Como é que está essa experiência lá no Seminário Maior de Viamão? Olha, o Tecnopuc ele tem 3 sites. Ele tem o site original, que é o antigo quartel, o antigo 18º Regimento de Infantaria do Exército Brasileiro, que foi adquirido pela Universidade em 2001 e se transformou no Parque Tecnológico em 2002. Que é o site principal, vamos dizer assim, o mais conhecido, né, onde estão essas grandes empresas, as incubadoras, as aceleradoras. Nós temos um site que é o Tecnopuc Saúde, do outro lado da Avenida Ipiranga, onde está o Instituto do Cérebro, no Campus Saúde, que é um empreendimento de grande importância, sem dúvida, no ecossistema de saúde, né, no campus da saúde da PUC. E nós temos o campus de Viamão, o terceiro site, o Tecnopuc Viamão, que já é um campus vocacionado, é um espaço, é um parque tecnológico vocacionado para a área de áudio e vídeo. Ali nós temos o Tecna, que é o Centro de Áudio e Vídeo Tecnológico, né, de áudio e vídeo do Rio Grande do Sul, né, com um estúdio já em plena operação, um estúdio de filmagens, já tivemos diversos filmes que tiveram suas locações lá, temos diversas ações nessa área. Então ali e nós estamos em plena transformação ainda, estamos construindo um segundo estúdio de grande porte, maior que esse primeiro, então estamos criando condições de infraestrutura para transformar o Tecnopuc Viamão na grande referência do mundo do audiovisual, cinema, televisão, publicidade e propaganda do estado do Rio Grande do Sul. Viamão vai ser a nossa Hollywood. Quem sabe, né? Como reter os nossos talentos, hein? Bom, eu gostaria de usar um gancho que vocês fizeram que eu gostei muito. E eu não sei por que vocês usaram esse termo floresta da inovação, um dos termos mais poderosos, da literatura de ambientes de inovação, de ecossistemas de inovação, é a metáfora da rainforest, da floresta tropical. Né? Por que a metáfora da rainforest, da floresta tropical? Remete àquela tua primeira pergunta. O poder desses ecossistemas, desses aglomerados, dessas aglomerações de organizações, empresas, centros de pesquisa, universidades em áreas tecnológicas, um dos fatores talvez mais fundamentais, mais críticos do sucesso é essa lógica da floresta tropical. Por que floresta tropical? Porque eu tenho que ter desde as grandes árvores centenárias até a graminha que está no chão, os arbustos pequenos, tem que ter empresa, empreendimentos e empreendedores de todos os tamanhos. Por isso a metáfora da floresta tropical. Agora, você falou que as empresas vêm, obviamente, atrás dos talentos, dos cérebros que estão dentro da universidade. Mas como é que o Tecnopuc também transformou a PUC ao longo desses anos? Eu te diria que um ecossistema de inovação poderoso, eu poderia pegar Stanford só como exemplo e citar a origem que foi Stanford. Mas o Vale do Silício tem um poder de atração fantástico, porque aquilo é um ecossistema. Tu não tem só Stanford do ponto de vista de universidade, tu tem ali Berkeley, né? Tu tem outras grandes instituições de educação superior instaladas naquela região. Então tem um fator de atração múltiplo. O Tecnopuc é fruto sim de uma visão de futuro, de um reitor visionário, de um grupo de pessoas que trabalhou na construção da visão daquele nosso reitor naquele momento, o irmão Norberto, depois com continuidade com o professor Clotei e agora com o irmão Evilásio, priorizando e dando uma importância muito grande para o papel do Tecnopuc no contexto da universidade. E isso tem um valor muito forte do ponto de vista institucional. Mas essas empresas vieram para cá não só pela PUC, elas vieram para cá porque o Rio Grande do Sul e Porto Alegre em particular é um dos maiores centros de formação de talentos, de gente qualificada em educação superior.
Se nós olharmos Porto Alegre, a gente às vezes não se dá conta, mas Porto Alegre tem uma das 3 melhores universidades federais do Brasil, que é a URGS. Se não é a melhor, é a segunda melhor. É uma das 3 melhores universidades federais do Brasil. E Porto Alegre tem 2 das 3 melhores universidades comunitárias privadas do Brasil, que é a PUC e a Unicinos. O que nós temos aqui é uma cidade que às vezes a gente não valoriza e às vezes nem se dá conta, com um potencial fantástico de gerar talentos. O nosso desafio hoje, muito mais do que gerar talentos, é mantê-los, é retê-los aqui, né? É criar condições para que eles não vão realizar seus sonhos profissionais e seus sonhos de vida no exterior, ou em Santa Catarina, ou em São Paulo. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio que as universidades abraçaram. Você é o braço visível da PUC dentro da Aliança para a Inovação. Essa é a proposta que a URGS, a PUC e a Unicinos juntas estão levando adiante. Sem dúvida nenhuma, um dos fatores que leva os nossos reitores, o reitor Opperman, o reitor Padre Marcelo e o reitor Irmão Evilásio, se reunirem e proporem à sociedade a constituição dessa aliança como um exemplo da capacidade de nos unirmos e construirmos algo junto para o futuro da nossa cidade, da nossa região, é a Aliança para a Inovação. Tu capturas muito bem, a Aliança de Inovação surge como uma tentativa desses 3 reitores que representam essas 3 universidades, de construirmos um pacto, de desenvolvermos algo um maior, pacto grande, para o futuro de Porto Alegre, porque esse tipo de transformação, criar um ecossistema de inovação de classe mundial, para que essa juventude nossa, que hoje vai realizar seus sonhos no exterior, fique aqui, não é algo que a gente faz só com boa vontade ou com boa intenção. Isso leva anos, talvez uma década, mas tem que começar. O que nós estamos tentando é fazer isso. Trouxemos para nos assessorar, aí já no âmbito do Pacto da Inovação de Porto Alegre, talvez uma das pessoas mais reconhecidas do mundo nessa área, que é o professor José Piquet, de Barcelona, que conduziu o processo de transformação Medellín. de Barcelona, Medellín, Santa Catarina, para nos assessorar nesse processo, e estamos nessa caminhada, ainda em fases iniciais, estamos engatinhando nessa caminhada, mas temos um longo caminho pela frente, mas tu capturas bem. A Aliança para a Inovação é um esforço dos nossos reitores, das nossas universidades, de participarmos junto com o conjunto da sociedade na transformação do nosso imaginário de cidade e de uma cidade melhor no futuro. Tu esteve do outro lado do balcão, já passou pelo público, privado com empresa, agora na universidade. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Se eu tiver que sintetizar numa palavra, união, cooperação. Ultrapassarmos essas barreiras que nos dividem e aprender a trabalhar em espaços de consenso, em espaços de convergência, em espaços que nos permitam, por exemplo, visualizar Porto Alegre como uma grande capital do Brasil, do Mercosul, do mundo, um grande ecossistema de inovação que as pessoas queiram empreender aqui. Que os jovens, não só os nossos, porque não é o desafio só de reter os talentos. Reter é só a primeira etapa, nós temos que atrair talentos. Nós temos que criar um imaginário que as pessoas queiram que vir para Porto Alegre, porque lá é um lugar legal de viver, lá é um lugar legal de trabalhar, lá é um lugar legal de empreender, porque eu tenho o Tecnopuc, porque eu tenho o Zenit da URGS, que é o Parque da URGS, eu tenho o Tecnocinos, eu tenho diversas iniciativas lindas na cidade de coworkings, redes, movimentos sociais, movimentos como o RGE, como o Distrito C, como Porto Alegre Inquieta, mas a resposta para a tua pergunta, eu diria com união, com cooperação, porque tentar crescer e desenvolver Porto Alegre no século XXI do outro jeito, divididos, grenalizados, separados, não parece estar mostrando os melhores resultados até aqui. É verdade. Então, talvez a gente tentando de um outro jeito, crie uma perspectiva mais positiva. Jorge Eldi, fundador do Tecnopuc, obrigado pela presença conosco, parabéns por todo o trabalho lá, o Tecnopuc é parte do nosso Rio Grande que dá certo também. Muito obrigado. Obrigado, André Machado, pela presença aqui conosco. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.